prazer enorme tê-los aqui nessa roda de conversa em forma de live. E quanto virem essa nossa fala, desde já eu sou grato. O tema é conversões à beira da morte ou conversões nas proximidades da morte. Por que isso? O que leva a esse tipo de comportamento, digamos assim? Primeiro, no geral, nas religiões, o batismo se dá quando o ser ainda é extremamente pequeno, de tenra idade, onde ele guarda aquilo como sendo um sinal, ao depois, lógico, quando cresce, mas ele não tem consciência da religião que ele está abraçando, dos fundamentos dessa religião, porque ele não tem discernimento suficiente para tanto. Imposição cultural, social, familiar, que diz que deve se batizar. No caso da Igreja Romana, deve se batizar para que não se fique pagão. E é curioso, porque o lado do paganismo é muito presente na religião católica. Aquela simbologia que está na batina do padre, aquilo lá são figuras pagãs. Então, como um pagão batiza outro para não se tornar pagão? É algo bastante inusitado, para dizer o mínimo. E outras religiões, como as evangélicas, também geralmente faz o ritual do batismo, né, ou pela água, enfim, da mesma maneira, sem que haja uma conscientização prévia do porquê ele está sendo batizado. Isso faz com que muitos desses seres, aliás, possam, na sua maioridade, desgarrarem-se da igreja inicial, ou, na linguagem crente, ficarem seres desviados. E isso acontecendo, eles tomam outro rumo, são, na verdade, para a religião romana, muitos dos casos, excomungados, não faz mais parte do rebanho, estão realmente fora daquela situação e ficam à mercê, sem nenhum resguardo, vamos dizer assim, religioso. Muito desumano, por sinal. A igreja, em sua grande parte, que vem da palavra egrégora, que significa reunião de seres em um mesmo propósito, serve de uma rede de acolhimento. Se alguém é, entre aspas, excomungado, ele perde ou pode perder aquela rede. E aí a situação fica complexa. Ele acaba ficando ateu, acaba tendo uma certa revolta com a igreja. Isso é muito natural, porque fruto da própria expulsão, vamos dizer assim, que ele sofreu. Então, o inconsciente que ditou o batismo pode gerar um inconsciente revolta, rejeição, uma rejeição enorme. Então é importante a gente observar isso. O tanto quanto estamos desde o início, dessas religiões, desconectados
com a própria liturgia dogmática religiosa. É muito complicado isso. A gente ir observando, ou seja, entre aspas, nascer desgarrado, enquanto que religião seria religar, ligar novamente, já se vê abraços desde pequeníssimo com um desligarem, ao invés de um religarem. Isso aí também gera-nos bastante preocupação no dia a dia quanto a como estamos fazendo, como estamos lidando com esses aspectos filosóficos dessa questão conversão. Certa feita eu fazia uma palestra com um pastor, falecido pastor Neemias Mariem. Neemias Mariem era um pastor presbiteriano que admitia a reencarnação, era muito bom, doutor em Bíblia por Jerusalém, era um monstro, um sujeito formidável. E ele dizia assim, na palestra dele, que quem faz conversão é veículo. Conversão à direita, conversão à esquerda, que o ser humano não tem essa capacidade de converter da maneira que a gente pensa. Não vou entrar aqui em discussão sobre essa grandiosa lição do pastor Neemias Mariem, mas me marcou muito. Ele dizia mais, essa palestra já faz muito tempo, que quem fazia a revelação era Kodak. Tá? A revelação vinha da Kodak. Isso é muito divertido, muito prazeroso estar com ele. Meu pai perguntou para ele, o senhor é o pastor das ovelhas? Ele falou, e dos bodes também. Ele era ímpar nos comentários. Bom, seja como seja, esse lado de rejeição, esse lado de distanciamento religioso, muitos, quando se debruçam diante da finitude, diante do momento que se percebe que está praticamente próximo ao desencarne, começa a ter necessidade de uma autoafirmação religiosa. Por quê? Porque certamente acha que sem ela não vai ter apoio para ir para os céus. Isso faz com que vá para a religião, talvez até de origem dele, onde ele foi batizado, inconscientemente batizado. E lá, a igreja, no geral, admite essa conversão, rejubila-se com essa conversão. No geral, não é porque a igreja é boazinha, não. No geral, é o nome do convertido que vai somar um peso para a igreja. Imagina um rei que era excomungado e que de repente ele se converte e volta à sua religião de origem. Nossa, ele dá um ibope enorme para a igreja. Então temos que ver que a igreja tem interesses extremamente discutíveis também nessa situação. Se for um pobre, a conversão do pobre é a conversão de mais um. Agora, se for alguém que detém autoridade, é a conversão. Fulano converteu-se à igreja. Fulano, depois de tantos anos de pecado, de erro, de desatino, volta ao seio da igreja. É mais ou menos como a gente vê aí em certas igrejas,
os melhores economicamente estão sempre sentados na primeira fileira. Ou seja, não se lembram sequer daquela passagem de Jesus que, olha, sente-se lá no último lugar, porque se o dono da festa aprouver te chamar, ele vai buscá-lo. Ao invés de você sentar no começo, no primeiro banco, se ele não lhe aprouver, ele vai pedir para que você saia dali e sente ao fundo, porque pessoas queridas dele irão ocupar esses lugares. Então, a conversão realmente dita seria essa mudança, esse retorno à igreja, esse abrir as possibilidades novamente de bafejar-se dos irmãos que estão ali frequentando aquela igreja, essa coisa toda, e não necessariamente algo do coração. Muito mais de medo, muito mais de sensação de solidão, de sensação de rejeição, de sensação de exclusão, do que algo provindo do coração. É muito importante a gente observar isso. Não é para ficar julgando quem for se converter. Será que aquele lá está convertendo por causa do quê? A conversão dele está se dando por uma questão pessoal, ou será que ele verdadeiramente está se convertendo de coração? Quanto à questão conversão, eu acho ela muito interessante, e eu discutia sempre com o pastor Neemias Marinho, quando ele falava que quem convergia ou quem fazia conversão era o carro, eu dizia não. Temos exemplo de tantos outros de Paulo de Tarso. Ele converteu de perseguidor de cristãos para defensor de cristãos. Então não tem como nós não imaginarmos que ele não passou por uma conversão interior. Mas eu entendo bem o que o pastor queria dizer, era que não podia ser uma conversão mecânica. Tinha que ser uma conversão íntima, espiritual, verdadeira. Então isso é muito importante a gente ter em mente nesse nosso percurso. E tem conversão até pós-mortem. A família leva o sujeito, está morto mesmo, né? Leva o sujeito e leva lá para a igreja. Olha, ele com certeza ficará aqui, porque aqui ele ficará próximo de Deus, e etc, etc. A família, às vezes, pode converter o indivíduo também, ao arrepio da vontade do indivíduo. Já está no caixão, os olhos estão fechados, os órgãos vitais estão paralisados. Boa sorte para o indivíduo que está ali sofrendo a conversão. Conversão involuntária. O bonito é isso, né? Nem é uma conversão voluntária, é uma conversão involuntária. Essa realmente eu acho de uma má postura enorme. Não vejo como entendê-la a contento. Mas o importante é que, se nós estivermos trabalhando para a conversão, que essa conversão não seja uma conversão religiosa, seja uma conversão de reforma pessoal, de reforma íntima, de melhoria, porque a morte é uma questão de vida. Ela virá buscar a todos nós, desde os príncipes e reis, a rainhas e princesas e plebeus e proletários
e todos mais, todos vamos estar com essa situação preocupadamente colocada na nossa vida. Quando eu digo preocupadamente, é no sentido não de preocupação, é de ocupação prévia. É algo que já se ocupa de nós. Então, se estivermos aí sentindo que estamos à beira do desencarne, continuemos rezando, não preocupemos com essa questão religiosa, não. A maior religião é a que Jesus fundou, que é a de Deus. Deus é amor, de João. E que Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a verdadeira religião. Para ali que nós temos que nos converter cada vez mais e mais e mais e mais. Como é que está o nosso grau de conversão? Nós estamos realmente nos deixando converter? A dor do nosso irmão é a nossa dor? Ou a dor do nosso irmão não dói em nós? Se a dor do nosso irmão não doer em nós, não tem razão nenhuma para nós ficarmos, digamos assim, sem esse aparato profundo, porque aí é o egoísmo que está vigendo. A casa do vizinho é que está pegando fogo. Não, à medida que a casa do vizinho está pegando fogo, a minha também poderá estar, porque somos vizinhos. Recebi uma mensagem hoje muito bonita sobre girassol, que eles, num momento de uma intempérie qualquer, eles se viram contra uns aos outros, assim, frente uns aos outros, para se aquecerem, para sobreviverem. Mas eles ficam um de frente do outro. E eu pensava, enquanto ouvia essa mensagem, nossa, no geral eu viro as costas para o outro. Eu já cometi tanta bobagem em imaginar que o problema do outro não me pertencia, o problema do outro era o problema do outro. A vida me mostrou o tamanho do meu erro e estamos aí caminhando para redimir, reparar, arrepender, reparar, né, e expiar. Que depois a gente vai passar por esse momento também para sentir essa dor do próximo através da expiação. Ah, não, eu só arrependi. Não, só arrepender é muito pouco. Ah, eu arrependi e providenciei ali uma certa melhora, muito pouco. Eu arrependi. E eu também expiei, estou expiando, trazendo para dentro de mim aquela dor, entendendo aquela dor, pedindo desculpas, perdões ao próximo e refazendo essa caminhada. Isso sim, me parece que é o que devemos fazer. Isso é uma conversão. Isso é uma conversão para os ensinamentos de Jesus. Então, como estamos no campo da conversão? Estamos convergindo de coração, pensando no próximo, ou, na verdade, estamos atropelando o próximo na nossa conversão? Essa é a grande pergunta que me parece ser necessária à feitura. Então, vamos fazer nossa prece de agradecimento a Jesus, para que juntos possamos caminhar em direção ao Pai, para que possamos acelerar os nossos passos também no rumo da regeneração, que possamos entender esse momento de responsabilidade sem culpa, nos transformarmos
em seres responsáveis pelas coisas, mas sem culpa. A culpa nos paralisa e o Pai vai nos dar meios, através dos bons espíritos, de tirar da nossa cabeça a questão da culpa. Que assim seja.